muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a esta que já é a 46ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 46ª live decorre no dia no qual, em 1836, se iniciava a Revolução de Setembro, um golpe que derrubou o devorismo e levou à Constituição de 1838. Por outro lado, em 1948, Kim Il-sung declarava a fundação da República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte. Em 2015, a Elizabeth II tornava-se a monarca com o maior reinado na história do Reino Unido e, para além disso, é o Dia da Grávida. Todas estas curiosidades podem ser utilizadas para aprimorar os passatempos que abundam por toda a panóplia de revistas, jornais e coisas que tais que revestem esses escaparates afora, mais ainda em pleno verão. Vai daí. Não poderia convidar outra pessoa que não Paulo Freixinho, nascido em Lisboa em 1968. Pouco depois foi viver para o Barreiro, onde se dedicou ao artesanato, à pintura e à música. Foi baixista dos Bons Sauvages. Começou por ser desenhador gráfico. Em 1990 encantou-se pelas palavras e tornou-se autor de Palavras Cruzadas, também conhecido por cruciverbalista. Publica em vários jornais e revistas, Público, JN, Seleções, entre outros, e está muito presente no espaço cibernético, site, blog, YouTube e redes sociais. Em 2011, através da Quetzal, publicou o seu primeiro livro, Palavras Cruzadas com Literatura, seguindo-se em 2015 outro para os mais novos, Sabe Mais que os Teus Pais, editado pela Babel Verbo. Em 2021, passou a lançar livros em edição de autor, sendo o mais recente o Sem Repetir. É difícil dizer o nome deste livro, no qual não repete palavras. Este ano, 2025, através da Manuscrito, uma chancela da editorial Presença, foi lançado o livro 100 Maneiras de Melhorares o Teu Português, em colaboração com Sara de Almeida Leite. Visita habitualmente escolas, onde realiza sessões de palavras cruzadas e ajuda a implementar clubes de palavras cruzadas, orientando o Clube de Palavras Cruzadas da Biblioteca Municipal do Barreiro. Tem um mote: as palavras cruzadas fazem bem ao vocabulário e à ortografia. O seu site www.palavrascruzadas.pt é uma referência, já apelidado de paraíso para cruzadistas. Inspira-se nos livros que lê e tem uma palavra preferida, churdir, que significa fazer pela vida. Sem mais delongas e para não me perder nestas encruzilhadas, vou convidar o Paulo para a nossa conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Antes de mais, queria agradecer aqui o facto de ter acedido aqui a este meu convite. Eu é que aceito o convite. Eu não sei se começamos já a fazer as perguntas ou se quer fazer assim um preâmbulo, uma introdução, ou vou direto às como perguntas. tu quiseres, podes já começar. Trata-me por tu, se faz favor, não me trates por você. Podes começar. Eu acho que a primeira pergunta é um bocadinho óbvia. Em que consiste o trabalho de um cruciverbalista? Isto é só mais para treinar até a minha língua, não é? É um trava-línguas. Exatamente. O cruciverbalista, o trabalho dele é criar palavras cruzadas. É a pessoa que inventa as palavras cruzadas que saem nos jornais e nas revistas. E isto é mais uma curiosidade. O dicionário é mesmo o teu melhor amigo? O dicionário é o meu melhor amigo, sim, claro. É ali a minha fonte. E não só. Então, e que outras fontes, para além do dicionário, é que um cruciverbalista pode utilizar?
ao que Pronto, utiliza. eu no dicionário vou buscar as definições das palavras, claro. Mas como fonte de palavras, ultimamente, desde os 40 anos, a minha fonte são os livros. É aí que eu me inspiro, é dos livros que eu tiro as palavras menos comuns, e depois o dicionário serve para, então, ter as definições. E a literatura portuguesa, sobretudo a literatura portuguesa contemporânea, é rica nestas palavras que depois podem ser utilizadas então para criar as palavras cruzadas. É claro, não só os clássicos, nós estamos a falar dos clássicos, não é? Uhum. Estamos a falar dos contemporâneos e sim, há escritores que ainda têm um vocabulário rico, ainda são uma grande fonte de palavras, sim. Uns E, mais que outros, mas sim, ainda há, claro. e há algum que mereça algum destaque particular, tendo em conta as palavras que vais utilizando nas palavras cruzadas que crias? Sim, há vários. Eu corro o risco de me repetir, mas eu tenho que destacar sempre o Afonso Cruz, Ok. porque o Afonso Cruz tem um vocabulário muito rico, não só o vocabulário como os temas e a cultura que ele mete nos livros. Por isso o Afonso Cruz é uma das minhas referências. O João Torto também tem um bom vocabulário. E dizer o Peixoto, mas o José Luís Peixoto tem um vocabulário mais regional, Uhum. mais ali ligado ao Alentejo. Mas destes escritores novos, destaco talvez, pronto, destaco o Afonso, o João Tordo, o João Neto também é um escritor ao qual recorro tempos a tempos, há vários anos. Agora vou esquecer-me de alguns, claro, mas os escritores ainda têm um bom vocabulário, claro. E voltando aqui à questão do dicionário, como é que foi criar e agora atualizar o dicionário das palavras cruzadas? Em que aspecto? Como é que começou? Como é que começou esta ideia e como é que está agora a ser atualizar Pronto, e refere-se mais ou menos à minha base de palavras que eu vou utilizando e volto a falar dos livros. Ela vai Uhum. crescendo conforme eu vou lendo. Aquelas palavras menos comuns vão crescendo consoante eu vou lendo. Um, Poderei também dizer que não me seduz muito o novo vocabulário, novas palavras não me seduzem. Ok. Normalmente não me encanto por elas, porque Novas também palavras. normalmente estão muito ligadas às tecnologias e à língua inglesa e Uhum. vem muito daí e passam de moda, também passam de Uhum. moda rapidamente, algumas, e eu ainda tenho aquele vocabulário mais clássico, vá, um, mas sim, a base de dados vai crescendo conforme eu vou lendo. Algo que eu também achei peculiar, até porque penso que nunca terei ouvido esta palavra, porque é que churdir é a tua palavra preferida? Porque, pronto, ser cruciverbalista não é. Para já, eu digo que é profissão, só não há. Não conheço muitos mais cruciverbalistas em Portugal. Uhum. Um, Há quem seja colaborador em alguns jornais, Uhum. mas tem outras profissões, é um hobby. Como profissão, não há muitos mais. Eu não queria dizer que sou único, não sou único, mas dediquei-me 100% às palavras cruzadas. E, e pronto, isso faz com que foi difícil. Quer dizer, nunca, não foi assim muito difícil, foi uma opção. Eu era desenhador gráfico Uhum. e na altura, quando eu disse à minha família que ia me dedicar às palavras cruzadas, foi um susto. Mas eu sabia o que estava a fazer e, e pronto, e o Xurdir vem daí porque tive que lutar muito, claro, fazer Uhum. pela vida e continuo a fazer, embora hoje já esteja mais tranquilo,
porque entretanto consegui mostrar o meu trabalho é mais reconhecido, então já o Churdir já é mais descansado, mas no início o Churdir tive que Churdir muito e valeu a pena, claro. Por isso é que Churdir é a minha palavra favorita. Fazer pela vida é uma palavra que eu acho que, pronto, é realizar sonhos. Churdir não é só trabalhar muito, Uhum. é trabalhar para realizar sonhos. Por isso, Churdir é a palavra. Eu agora, aqui em jeito de brincadeira, presumo que não tenha sido fácil encontrar a atividade na lista do site da China. Não há, não existe. Essa atividade não existe. Por isso, pronto, é profissão porque eu fui teimoso e tenho muito trabalho e consegui. Mas não é uma profissão de futuro. Não aconselho a ninguém a ser cruciverbalista, porque vai ter que surdir muito. No sentido até mais de aproveitar a vida, como é que um cruciverbalista viu e encarou este ano de centenário das palavras cruzadas em Portugal? E já agora explicar aqui como é que ele foi celebrado para quem tenha estado assim um bocadinho pouco a par desta notícia. Sim, foi no dia 3 de junho que foi o centenário. Um, e foi uma data muito importante para mim. Pronto, eu cheguei ao centenário, não é? É importante estar a celebrar essa data e, e pronto, eu não gosto de gabar, não é isso que eu quero dizer, mas Portugal chegou ao centenário com uma pessoa que se dedicou ao cruciverbalismo como poucas. Por isso acho que é de aproveitar e, e foi aproveitado porque neste ano do centenário as palavras cruzadas chegaram às escolas de uma maneira como nunca tinham chegado até hoje. Já tinha havido o ano passado um concurso de palavras cruzadas nas escolas, mas foi local e este ano tornou-se nacional e chegou a mais de 4.000 alunos e penso que não há melhor maneira de celebrar as palavras cruzadas do que tê-las nas escolas, porque elas são extremamente importantes nas escolas. Lá está, é uma das coisas que eu consegui, foi fazer com que as palavras chegassem às escolas e fossem vistas como uma ferramenta útil. Eu, por acaso, pronto, não no âmbito escolar, mas eu, no meu âmbito profissional, prescrevo muito, faço muito prescrições de palavras cruzadas exatamente para os meus doentes exercitarem aqui o cérebro, que às vezes está um bocadinho cansado. E, pegando exatamente nessa questão do concurso, que dicas e que truques é que um cruciverbalista pode dar para um cruzadista para ser um as nas palavras cruzadas? Tipo uma cábula. Não. Pronto, para já, para quem se inicia agora, que se quer iniciar nas palavras cruzadas, há sempre aquelas palavras que são mais comuns nas palavras cruzadas. E em Portugal há as nossas palavras cruzadas, as mais usuais, a grelha é pequena em relação a outros países. Há uma grelha 11 por 11 e essa grelha faz com que apareçam palavras pequenas e que haja mais repetição. Somos mais limitados aí no tamanho da grelha. Então há sempre aquelas palavras pequenas que aparecem e que algumas quase que parecem ser um léxico só usado pelas palavras cruzadas. E não é assim, há algumas sim, algumas só aparecem normalmente nas palavras cruzadas, mas a Alice Vieira tem um livro onde tem uma crónica sobre o rio que mais aparece nas palavras cruzadas, o rio Suíço, que são 3 letras e é o A-A-R, é o ar. E ela tem uma crónica, o rio passa em Berna, e ela um dia foi a Berna e disse, este é o rio Ar. Ela, olha que engraçado, pensava que só havia nas palavras cruzadas. Pronto, e há essas histórias que, ligadas às palavras cruzadas, parece que há palavras que só saem ali, mas não, são coisas que existem
e lá está, essas três palavras pequeninas com três letras aparecem muito, e posso já dar aqui uma dica relacionada com essas três letras e com os dois A's iniciais, que há o AAR, é o Rio Suíço, há o AAS, que é a aspirina, Ah, e sim. há o AAL, que é uma casca para aromatizar o vinho. Pronto, são três palavras que dão muito jeito quando se constrói palavras cruzadas, e fica já aqui um género de cábula para os ouvintes do Entre Linhas. Estas três já dá para fazer alguma coisa das palavras cruzadas. E Ok. depois é os plurais, quando a palavra está no plural, meter Uhum. logo um S, pode Uhum. ajudar depois nos cruzamentos Uhum. e por aí fora. E os tempos verbais ajudam sempre e pronto, e é por aí. E depois Oh, praticar muito. sim, senhor, já temos aqui um bom conjunto de dicas para ser um as nas palavras cruzadas. E pegando nesta paixão pelos livros, para quando palavras cruzadas com mais literatura, ou seja, um revivalismo e se calhar Esse com os foi a minha contemporâneos. entrada. Foi a minha entrada nos livros, foi precisamente com Palavras Cruzadas com Literatura, foi um livro histórico. Uhum. Um, e foi pena não ter tido seguimento, mas quem sabe se não haverá em breve Palavras Cruzadas com Literatura 2. Porque ideias não me faltam, falta é tempo. Nesta altura falta-me é tempo. E, e pronto, é uma coisa com a qual eu luto, mas neste momento estou mais interessado em ir para o lado dos mais novos, Ok. porque é uma lacuna que está neste momento. Estamos no centenário e eu não tenho um livro de palavras cruzadas para os mais novos. E é isso que eu preciso urgentemente tratar. E quando tiver dos mais novos, fica prometido, vou dedicar um livro à literatura e de arranjar maneira de lançar um livro dedicado. Entretanto, há autores que eu quero levar para esse livro e que não levei no primeiro, e obviamente estou ansioso de levá-los para um futuro livro. E eu agora queria que me falasses um pouco sobre o que é esta ideia das palavras cruzadas personalizadas, que eu Pronto. achei particular também. Uh, É uma ideia que as pessoas adoram. Não é fácil de pegar, mas quem pega nelas tem aquilo como um objeto tão especial para quem oferece. Para já, a pessoa que vai oferecer essas palavras cruzadas eh, já é uma pessoa especial, porque já achou que aquela pessoa, para já são pessoas que fazem palavras cruzadas, a quem oferecem essas palavras cruzadas personalizadas, e sabe que do outro lado está uma pessoa que gosta de palavras cruzadas, e ao fazer umas palavras cruzadas dedicadas a ela, por exemplo, normalmente são dedicadas à pessoa que recebe as palavras cruzadas, é um objeto muito especial para quem as recebe e para quem as dá. Então, se calhar fazem em conjunto, e eu tenho tido sempre o retorno das pessoas que recebem essas palavras cruzadas e que dão. Normalmente o retorno é de quem dá, e que diz sempre que foi um momento muito especial e que a pessoa adorou. E pronto, eu nessas palavras cruzadas eu posso pôr a vida de uma pessoa. Eu nas palavras cruzadas, numa grelha, eu consigo levar os temas todos e elas prestam-se a resumir ali muita coisa. Uma vida, um momento da vida, várias coisas, várias coisas. Mas são muito especiais. E pronto, já falámos aqui das palavras cruzadas personalizadas e da intenção, da ideia, da vontade de criar então um livro para os mais novos. E aqui, a última pergunta desta primeira parte é: quais é que são os projetos para o futuro? Há alguma coisa já na gaveta? Escondida aí nas cruzadas? Não, é isso mesmo, é criar livros para os mais novos e preciso de tempo. É que, pronto, é que isto ser cruciverbalista e agora sou cada vez mais solicitado para ir às escolas Ok. e o tempo não estica, não é?
E então a minha prioridade neste momento é mesmo essa, criar um livro para os mais novos. Esperemos que eu consiga ainda este ano, é uma coisa que eu pretendo para este ano, e de futuro, pronto, em livros é para os mais novos e espero que para o ano o concurso de Palavras Cruzadas chegue ainda muito mais alunos, porque se este ano, como foi o primeiro nacional e ainda há escolas que ficam ali a estranhar o convite, ou, ainda querem ver como é que a coisa se desenrola, mas este ano aquilo correu tão bem, afinal foi em Sinfãs e foi uma festa. Então, se o concurso continuar, porque ainda isto agora está a haver umas alterações aqui na rede de bibliotecas escolares e no PNL, então vamos lá ver o que é que sai daqui, mas seria uma pena perdermos esse concurso, porque foi uma festa e resultou plenamente, os alunos adoraram, os professores adoraram, e a continuar ele vai chegar a milhares de alunos, a um número muito grande, que eu não quero arriscar, mas isto depois é um crescendo, porque, pronto, por isso os meus planos para o futuro, para além dos livros, é cada vez mais as palavras cruzadas nas escolas, e eu acho que sim, vamos lá chegar. Já chegámos, agora é manter. Continuar. Manter e melhorar. Pronto, então terminamos esta primeira parte, que era mais dedicada então aqui neste caso às palavras cruzadas, e agora vamos falar mais sobre o Paulo. E a Ok. primeira pergunta aqui desta segunda parte, que são sempre repetidas, portanto isto não é novidade, a primeira pergunta é sempre: como começou a paixão pelos livros? Então, pelos livros, é uma história curiosa, porque eu quando era mais novo, eu não lia, eu lia banda desenhada, na minha geração os jovens liam muita banda desenhada, a brasileira, o Tio Patinhas, era o que se lia na altura. A Mafalda, li muita Mafalda, e era banda desenhada. Depois houve ali um período que eu não lia, não, por exemplo, quando comecei a trabalhar, deixei de ler. Até que um familiar meu, o meu cunhado, que fazia as palavras cruzadas do público, um dia criticou-me e disse que eu utilizava umas palavras nas palavras cruzadas do público que não interessavam muito, que pouca gente conhecia. E eu fiquei com aquilo aqui a matutar naquilo e disse assim, e disse para comigo, olha, deixa estar, vou começar a ler autores lusófonos, por isso é que eu leio apenas autores lusófonos, porque eu gosto de conhecer o vocabulário original, mesmo o vocabulário que é utilizado pelo próprio autor. Então comecei a ler para ver que palavras é que eles utilizavam. E foi muito curioso que quando li A Viagem do Elefante, do Saramago, apareceu lá uma palavra que era cornaca. Eu utilizava essa palavra nas palavras cruzadas do público. Antes do livro sair, obviamente, poucas pessoas conheciam a palavra cornaca, mas quem leu aquele livro leva com aquela palavra durante o livro todo. Por isso, cornaca, que é o tratador dos elefantes, era uma palavra que eu utilizava nas palavras cruzadas do público. E eu, pronto, pensei para comigo, ok, esta está validada pelo Saramago. E pronto, comecei então a ler precisamente para criar uma base de dados com palavras menos conhecidas utilizadas pelos escritores. E agora penso que esse meu cunhado já não tem essa crítica a fazer, porque entretanto também eu mudei esse tipo de palavras, porque sim, há algumas palavras, como eu disse, parece que é um léxico que só é utilizado nas palavras cruzadas. Eu também não quero isso, quero que elas sejam, quero que as pessoas se reconheçam nas palavras, se identifiquem com as palavras cruzadas, não é? Não seja uma coisa tão aberrante, entre aspas, não é? Eu não quero que seja isso, mas é o equilíbrio. A pessoa tem ali um conjunto de palavras que, ok, são características das palavras cruzadas, mas também tem vocabulário muito bom e que convém, pronto, é muito interessante. Nós, quando estamos a ler um livro, é uma sensação muito boa
encontrar uma palavra difícil, Uhum. ou menos conhecida, que nós conhecemos porque fazemos palavras cruzadas, por exemplo. Isso é uma Uhum. sensação muito boa. E há muitas pessoas que vão tendo essa sensação e quando estão a fazer as palavras cruzadas, eu quero que isso aconteça cada vez mais. Ok. É engraçado aqui a ligação, não é? Sim, Dos livros com as palavras cruzadas. é, é. Já consegui com escritores, porque pronto, eu depois meto-me com os escritores, por serem contemporâneos, eu conheço muitos e faço parcerias com eles, e já consegui com que, que as palavras cruzadas apareçam em alguns livros, precisamente porque eu conheço os escritores, eles sabem o que é que eu faço com os livros. Por exemplo, o António Mota, agora Uhum. no primeiro romance que ele tem para jovens, o Espera por Mim, o António Mota, que é um fã de palavras cruzadas, ele meteu-me nesse livro como personagem. Por isso eu vou. O protagonista do livro vai num comboio e ao lado dele vai uma pessoa que faz palavras cruzadas que tem o meu nome. Ok. Por isso foi algo que também aconteceu este ano. Eu sabia que era o centenário das palavras cruzadas e pronto, e fez-me essa surpresa boa. Também foi uma forma de celebrar o centenário. Foi excelente, não é? E a segunda pergunta. A segunda pergunta nasce da minha paixão por tentar associar aqui as diferentes artes. E eu gosto, eu tenho uma playlist no Spotify com um conjunto de músicas que nascem aqui das nossas conversas. E então a pergunta é: se há alguma música ou músicas, atualmente, como é óbvio, relacionadas com o processo de criação das palavras cruzadas? Isto, no fundo, há alguma música de fundo quando se está a criar as palavras cruzadas? Eu, quando estou a trabalhar, apesar de eu ter sido músico, eu ia dizer sou músico, mas ok, o músico é sempre músico, mas eu sou baixista, fui a baixista de uma banda do Irmão Salvaz, e apesar de ser músico e adorar, eu quando ouço música, ouço música. Ok. Então, e se tem letra, então ainda é pior. Eu não ouço música quando estou a trabalhar, precisamente por isso, porque distrai-me. E se eu me distraio a criar palavras cruzadas, vem logo o erro. Por isso eu não ouço música enquanto trabalho, ouço música, o meu momento de ouvir música é um momento para ouvir música. Pronto, eu tenho uma aparelhagem, que é uma coisa quando saiu o nosso disco, eu percebi que era raro já aparelhagens em casa dos meus amigos. Então, onde é que eles iam ouvir o CD? E já nem há computador, já nem tem CDs, não é? Então eu ainda tenho uma aparelhagem e ouço música como deve ser numa aparelhagem. E quando ouço música, ouço música. Por isso não serve de fundo para o momento da criação, a não ser que seja instrumental, mas mesmo assim, lá está, eu sou músico e distrai-me a ouvir música, porque estou sempre atento à melodia e à música. Mas quero destacar aqui um amigo meu, que é o Jorge Muniz, e que fez também uma coisa espetacular. O Jorge Muniz foi o nosso primeiro baterista, quando eu comecei a tocar aí aos 19, 20 anos, ele tinha 14 anos. E o Jorge Muniz, entretanto, foi o único que seguiu música. E ele fez uma coisa também maravilhosa, que foi num disco dele que é o Cinematheque, que é um instrumental. Ele fez uma versão da primeira música que eu criei no baixo. Então ele pegou nessa melodia e meteu essa melodia no disco dele com um novo arranjo. E é um disco que eu de vez em quando ouço e assim consigo ouvir enquanto faço alguma coisa do meu trabalho. Mas é raro ouvir música durante o meu processo de criação. E como é que se chama essa canção? A canção é o Tejo, Grito e o Lamento. É um instrumental, o disco, esse Cinemateca é só instrumental e é esse tema. Ok, sim senhor. A próxima pergunta.
é como é que é encarar um papel em branco. Isto aqui no contexto, não é? Da criação das palavras Uma cruzadas. grelha, neste caso é Como é uma grelha que, em branco. exatamente, como é que da grelha conseguimos depois criar as palavras cruzadas em si? Há duas maneiras. A que eu mais gosto é a maneira que eu faço na criação das palavras cruzadas do público, que eu tenho a grelha em branca, mas primeiro vou procurar um conjunto de palavras que vai iniciar essa grelha. Então eu meto logo essas palavras na grelha e depois vou pondo os quadrados pretos à medida que vou construindo, vou preenchendo os espaços. É um puzzle. Aquilo, Oh, no fundo, é um puzzle. Depois há outra maneira que é começar pela grelha, fazer uma grelha simétrica, e essa é a maneira que eu menos gosto, porque lá está, limita-me logo. Porque se eu meto ali um desenho no meio de uma grelha 11 por 11, já vou ter menos espaço para pôr palavras que eu quero pôr. Por isso eu pois, prefiro, palavras mais curtas, não é? exato, por É isso eu isso. prefiro ter a grelha mesmo em branco e começar pelas palavras, e assim eu meto as palavras que quero no início e depois, lá está, é um puzzle que eu vou preenchendo à medida que vai acabando os passos por preencher. Ok, sim, senhor. É, a penúltima pergunta, e o número é meramente indicativo, eu ouvi sempre. Três recomendações literárias. Ah, Afonso Cruz. Ok. Uh, Um em particular. Pronto, eu gosto dos livros. Só há um livro do Afonso Cruz que eu não gosto. Eu já o li duas vezes curiosamente é um livro que normalmente as pessoas gostam, que é o Flores. Ok. É o livro que eu menos gosto do Afonso Cruz, porque acho que não é Afonso Cruz. Não, há ali umas coisas que eu não estava à espera de ver no Afonso Cruz. Todos os outros eu recomendo, principalmente para os mais novos. O Vamos Comprar um Poeta, eu recomendo esse livro para toda Uhum. a gente. Pronto, os livros do Afonso Cruz para os mais novos, todos recomendáveis, para mais novos e para todas as idades, todos. E Ok. depois há vários livros. Pronto, Vão os Guarda-Chuvas foi um livro que eu dei aos meus irmãos, eu tenho dois irmãos, e que eles leram e telefonaram no final, quando acabaram de ler o livro, a comentar o final do livro, que tem um final que eu considero dos finais mais excelentes na literatura. E mais livros, para não estar aqui a dizer só Afonso Cruz. O Walter Ugumem também é um autor que eu leio e que eu conheço e que recomendo, o José Luís Peixoto. Uh, E há algum particular do Walter Ugumem e do José Luís Peixoto? Eu aqui posso participar, porque eu também gosto deles. do Walter Ugumem, eu Uhum. não consigo dizer assim de repente um título de um livro dele. O Filho de Mil Homens foi o primeiro que eu li dele. E foi esse livro que me levou a ler mais livros do Walter Ugumem. Ok. Do José Luís Peixoto comecei pelo Nenhum Olhar Uhum. e adorei esse livro. Lá está, foi um livro que esse meu cunhado que me criticou, foi um livro que ele disse, olha, lê José Luís Peixoto e começa por este livro. Ok. E acertou, porque eu fiquei logo fã do José Luís Peixoto. E pronto, e já disse três. Sim, E senhor. já recomendei. Pronto, eu peço desculpa a todos os meus amigos escritores que eu não mencionei, mas pronto, são escritores. Eles sabem que eu os trato muito bem, levo-os para as palavras cruzadas e pronto. Mesmo hoje no público saiu o último livro, o livro mais recente do Afonso Reis Cabral. Uhum. E, está hoje nas palavras cruzadas, saiu hoje e está nas palavras cruzadas. Pronto, eu faço esse tipo de coisas com os escritores e Ah, então temos aqui uma relação muito próxima. ok. Eu aproveito a deixa e vou só dizer, porque eu do Afonso Cruz li o Vamos Comprar um Poeta e Adoro, e li outro dele que eu agora não tenho aqui o nome, mas que é a peça de teatro. Eu não me lembro do nome porque é mais complicado. Eu E acho esse que essa depois não li, da peça de teatro, é das flores de papel ou uma coisa assim. é É essa. exatamente, é muito bom. Esse ainda não li.
Recomendo. Do Walter Ugumem, o primeiro que li, e foi aquele com o qual ele me conquistou, foi o Desumanização. Também li esse. Uma porta, uma primeira impressão sobre o escritor muito boa, que eu gostei, e do José Luís Peixoto, foi o Cemitério de Pianos. Sim, também é um excelente livro. E com isto tudo, eu já estou aqui a roubar muito o protagonismo. Chegámos à última pergunta. Normalmente eu digo que é uma pergunta problemática, porque é uma Ok, pergunta que exige aqui um pensamento. Mas, se calhar, para um cruciverbalista será fácil. Vamos ver. vamos lá. E a pergunta é: se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Ora bem, não é uma pergunta por acaso muito difícil, Ok. porque é uma coisa que eu tenho pensado. Lá está, isto estar sozinho no sótão, uma pessoa pensa muito. E não é difícil, podia ser títulos básicos, Surdir, pronto, podia ser esse. Eu, por exemplo, eu tenho um projeto em banda desenhada que é o Cruciverbalista. E a ideia é criar um livro que é o Cruciverbalista. Mas não seria esse, obviamente, o título de um livro. Talvez, afinal, isto correu bem, ou por incrível que pareça, até correu bem, porque isto tinha tudo para correr mal. Eu fui um mau aluno a português, não é? E por isso é que as pessoas, quando eu disse eu vou ser cruciverbalista, nessa altura eu nem dizia que ia ser cruciverbalista, ia ser autor de palavras cruzadas. Como é que um aluno que foi mau a português ia por esse caminho? Pronto, por isso tinha tudo para correr mal, mas correu muito bem. Por isso era um bom título, afinal isto correu bem. Pronto, e Ok. Sim, acho que senhor. era um bom título para um livro sobre a minha vida. Sim, senhor. Fica aqui anotado para memória futura. Pronto. E pronto, terminamos aqui o nosso conjunto de perguntas. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, dizer mais algum comentário, dar aqui um ânimo extra para quem já está aqui no mundo das palavras cruzadas e para quem quer começar, quem quer entrar no mundo das palavras cruzadas. Sim, por acaso não falei disso, mas o meu site, o palavrascruzadas.pt, é considerado um paraíso para cruzadistas e não fui eu que pus esse nome, foi um escritor que pôs esse nome. E experimentem passar por lá, há milhares de palavras, milhares não, milhares e tal, há centenas de palavras cruzadas, há mais de 1000, vá. Há muitas palavras cruzadas para todos os níveis, tem todos os níveis de dificuldade, por isso, para crianças também, para jovens, para quem quiser iniciar neste mundo do cruzadismo, tem lá palavras cruzadas para todos os gostos e níveis. E tem que falar, também podem comprar o livro de palavras cruzadas no site. O meu livro é o livro de autor e só se vende na loja do site. Eu posso mostrar, vai ficar ao contrário. Portanto, é o Sem Repetir, é o meu livro mais recente, onde eu não repito palavras. E já agora, também me parece mal não falar deste livro, que Uhum. é o meu livro mais recente em parceria, lá está, é o 100 Maneiras de Melhorares o Teu Português, e um mau aluno a português chegar a um livro sobre ensinar, dar dicas sobre melhorar o português é uma coisa muito especial, não é? Neste livro eu fui convidado pela Sara de Almeida Leite e pronto, é um livro que tem dicas e tem passatempos e pronto, façam palavras cruzadas porque lá está, só faz bem. Costuma-se dizer que as palavras cruzadas fazem bem ao cérebro, que é Uhum. esta a tua área, e Sim, tu sim. falaste nisso. Eu não digo isso, porque as Ok. palavras cruzadas, para mim, fazem bem ao vocabulário e à ortografia. Para mim, isso chega. Por isso é que eu gosto de ir às escolas, quando eles me respondem, é ao cérebro, não é nada que vocês não têm 70 anos, é o vocabulário e a ortografia, e depois de lá acrescento e também ao cérebro. Mas pronto, vocabulário e ortografia acho que é bom aprender em qualquer idade e obviamente, pronto, se faz bem ao cérebro, mais um motivo, mas vocabulário. Ok, sim senhor. Ficamos então aqui com este
este incentivo para o mundo das palavras cruzadas. Aproveitem a ver o Paulo Freixinho e façam palavras cruzadas. Mais uma vez agradeço o facto de teres acedido aqui a este meu convite e E eu resta-me que desejar agradeço. um bom resto de tarde, início de noite. Obrigado igualmente. Vai ser a Obrigado. trabalhar, mas pronto, obrigado e E, ampletes e ósculos para todos. amanhã estejam atentos às palavras cruzadas, não é? Pois, pois, não, não vai sair. Aquelas são especiais, vão Não, sair não, no meu eu site. estou a dizer Estou a às da dizer, manhã. Às da manhã. tens de dizer aqui que eu tentei, eu pedi-te um conjunto de palavras para fazermos uma parceria e eu tive aqui uns problemas com a internet hoje à tarde e não consegui publicá-las. Mas amanhã elas vão estar publicadas, amanhã ou hoje, ainda vou tentar hoje, vão estar publicadas no site umas palavras cruzadas dedicadas ao Entre Linhas. Ok, eu agradeço muito essa honra. Obrigado pelo convite Obrigado. e Bom resto. ficarei atento ao teu podcast. Ok, obrigado, Um grande obrigado. abraço. Obrigado, igualmente. Com licença.